Olá, eu sou o André e hoje nós vamos continuar estudando as parábolas de Jesus. Vamos lá para o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 30, que diz: Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu na mão de assaltantes. Esses lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se e enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o próprio animal, levou-o para a hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: Cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos do assaltante? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Para a gente entender o que essa história de Jesus está nos ensinando, é importante a gente saber o contexto dela. Um homem, de acordo com o texto, um perito na lei, um tipo de pessoa com quem Jesus vivia tendo desentendimentos, porque eram pessoas que se achavam muito religiosas, mas não colocavam em prática realmente o amor de Deus, chega para Jesus e fala: o que eu preciso para herdar a vida eterna? O que eu preciso para receber essa promessa que Deus tem, né? E toda hora eles queriam fazer alguma pegadinha, eles queriam pegar Jesus em algum erro. E Jesus responde lá no versículo 26. O que está escrito na lei? Indicando para ele que a resposta do que ele queria já estava escrita na Bíblia, mesmo a que eles tinham, que não tinha o Novo Testamento, porque não tinha sido escrito ainda, mesmo a Bíblia deles, que tinha só o Antigo Testamento, já tinha o caminho para a vida eterna, já tinha o caminho para andar com Deus. E o homem realmente era um perito. O homem realmente conhecia, pelo menos tecnicamente, a palavra de Deus, porque quando Jesus chega para ele e fala: tá, o que você entende que a palavra de Deus te ensina? Dá um resumo para mim. E o cara conseguiu responder, porque ele diz: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. E fazendo isso, ele está citando 2 trechos aqui, um de Deuteronômio e outro de Levítico, mostrando que ele lia a Bíblia sim, ele conhecia e ele ainda conseguia falar assim: olha, para mim isso aqui é um resumo de tudo o que a Bíblia me ensina. Que eu tenho que amar a Deus com todas as minhas forças e que eu preciso amar o próximo. E aí é que era a dúvida dele. Não era na questão de amar a Deus, a questão da dúvida dele era do amar o próximo. Porque ele continua, e aí ele pergunta: e quem é meu próximo? Só que o texto diz que ele fez isso querendo se justificar. E é aí que Jesus começa a contar essa história que a gente leu para ele. Essa história famosa do bom samaritano, aonde um homem estava passeando, estava indo para um lugar, e ele é assaltado e deixado num estado terrível no meio da rua de quase morte. E aí, perto dele passa quem? Passa um sacerdote, o líder, o senhor religião. Mas ele atravessou a rua e passou bem longe porque ele não queria se aproximar. Porque ele, como homem sagrado, não poderia se aproximar de um cadáver. Era isso que a lei de Deus dizia. E aí também passa um levita, um cantor que cantava lá no templo. Mas ele também passa longe, um cantor, né? Ou ele que ajudava a cuidar da igreja de alguma maneira, manutenção também. Os levitas faziam muitas coisas, mas ele também passa longe. É isso que é importante a gente focar aqui. E aí a terceira pessoa passa, porque toda boa história tem que ter 3 vezes alguma coisa, né? A terceira pessoa passa e vai lá e se compadece dessa pessoa e ajuda ele e leva ele até uma hospedaria próxima e dá dinheiro para o hospedeiro, falando: olha, eu estou seguindo numa viagem aqui, mas em breve eu vou voltar para ver como é que ele está. Ó, aqui tem uma boa quantidade de dinheiro, cuida dele para mim, por favor. E quando eu voltar, eu te pago ainda mais tudo que for necessário, mas cuida dele. Então, olha só que interessante, né? O samaritano, mesmo sendo uma pessoa que ele não tinha tempo, ele ainda precisava seguir a viagem dele,
ele ainda se desdobrou, se esforçou, levou o cara até um lugar onde ele pudesse ser salvo e fez questão de financiar, porque ele tinha condições de pagar para que aquele homem fosse tratado, fosse curado. E depois, no final dessa história, Jesus pergunta: qual desses três foi o próximo? Já que você está querendo saber, eu tenho que amar o próximo, mas quem é esse próximo? Quem quer que eu tenho que amar? Quem quer que Deus quer que eu ame? E o texto diz, querendo se justificar, porque ele estava devendo nessa área na vida dele. E aí Jesus conta essa história e fala: qual desses três foi o próximo? Qual desses três, né, tratou essa pessoa com mais carinho, com mais proximidade, com mais humanidade? Foi o samaritano. Então Jesus fala: vá e faça o mesmo. A gente também não pode ignorar que o personagem que fez a coisa certa nessa história é um samaritano, que é um povo que o pessoal de Israel não suportava. Eram inimigos, eram seus rivais. E Jesus colocar um samaritano como uma pessoa que dá o exemplo nessa história é uma provocação ainda maior, principalmente para aquele homem que não só era judeu, era um líder religioso, que com certeza discordava dos samaritanos em muita coisa e achavam que só eles eram o povo de Deus e o povo de Samaria não sabia, não estava no caminho certo. Tanto que Jesus conversa com a mulher samaritana e ela pergunta para Jesus: tem gente que diz que tem que adorar a Deus lá no templo, aqui em Samaria eles falam outra coisa, qual que é o jeito certo? Mostrando que eram dois povos ali, era um povo antigo só, né, mas que se dividiu e um não se dava mais bem com o outro. Então não podemos esquecer esse detalhe, de que o samaritano é uma pessoa que o cara que está ouvindo a história não gosta. Ele tem raiva do samaritano, ele tem ódio para o samaritano, ele tem preconceito com o samaritano. E é esse o personagem que Jesus usa para ensinar para ele. Tá vendo o que esse homem fez? Vá e faça o mesmo. Eu acho muito interessante a expressão que é usada em inglês para se referir ao próximo nas versões da Bíblia, que é love your neighbor. Ame o seu vizinho. E às vezes próximo parece uma expressão meio estranha pra gente, né? O próximo. Quem é o próximo? Próximo da fila, né? Mas as duas coisas funcionam do mesmo jeito. Se você tiver uma fila, quem é o próximo? Quem é que está atrás de você? Não sei. E é exatamente essa pessoa que você tem que amar. É isso que Deus está te dizendo. Quem é essa pessoa que cruzou o seu caminho? Quem é essa pessoa que entrou na sua vida? Quem é essa pessoa com quem você encontrou hoje? É essa pessoa que você tem que amar. Se a gente pegar a versão americana, né, do amar o seu vizinho, quem é esse vizinho que mora do seu lado? Não sei. Você gosta dele? Você conhece ele? Não faz diferença. É essa pessoa que Deus quer que você ame. E é por isso que o líder religioso queria se escapar, queria dar uma desculpa. Porque ele só queria amar quem era legal com ele. Ele só queria amar quem era limpinho, bonitinho e, entre aspas, sagrado que nem ele. Ele não queria demonstrar amor pro necessitado na rua. Ele não queria demonstrar amor pro personagem dessa história que está caído ali à beira da morte. Ele não queria. Demonstrar amor para ele é demonstrar amor para as pessoas que eu gosto. Mas Jesus nos ensina que não é assim que a gente tem que fazer. Que nós temos que demonstrar amor a todos, ao próximo, àquele que mora do meu lado, àquele com quem eu me encontro, eu gostando dessa pessoa ou não. Mas isso não é fácil. Com certeza não é fácil. Se fosse fácil, Jesus não mandava tanto a gente aprender a fazer isso. Se fosse fácil, a gente não precisava da ajuda de Deus, a gente fazia sozinho. Mas, com Deus nos fortalecendo, com o amor de Jesus em nós, com tudo aquilo que nós aprendemos com Deus, nós podemos também começar a aprender a amar o próximo e se esforçar para a gente fazer isso do jeito certo. Assim, demonstrando o amor de Deus e levando não só o amor de Deus às pessoas, mas a salvação de Deus para as pessoas também. Isso tem muita ligação com aquela última história que a gente leu das parábolas, onde Jesus fala sobre a importância de se perdoar as pessoas e que se a gente não aprender a perdoar as pessoas, Deus não vai nos perdoar.
Por quê? Porque nós aprendemos o que é amor com Deus, um amor de verdade, um amor que não espera nada em troca. Então, se a gente aprende com Deus, nós podemos também mostrar para outras pessoas, sem querer nada em troca. O que o samaritano dessa história vai ganhar com isso? Vai ganhar a satisfação de saber que ele pôde ajudar alguém. Vai ganhar a felicidade de ver aquele homem saudável depois. Vai ganhar a tranquilidade no coração, a paz de saber que naquele dia ele fez um bem no mundo e que Deus se agrada do que ele fez. E o dia dele está um pouco melhor. E o dia daquela pessoa que estava caída no chão, com certeza está melhor. Amar as pessoas não é só um mandamento que Deus nos dá. É necessário para que o mundo não fique pior do que ele já está. Que você possa ter um bom dia, querido. Fique com Deus, fique na paz e até a próxima. Um abraço a todos.